de Deus. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 6, no verso 18, que diz assim: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Olha, Jesus, profetizando a respeito dos últimos tempos, falou que nos últimos tempos haveria guerras, e haveria uma guerra de reino contra reino. Que reino que ele está falando? O reino de Deus e o reino de Satanás. São os dois reinos. Então haveria uma guerra franca, aberta entre os dois reinos. Nós estamos vendo aí na mídia um tal de Lázaro, né? Que vão 500 policiais, agentes da polícia, e não pegam Lázaro. E ele chegou até a ferir soldados aí. Então, agora, nós sabemos o seguinte, que Lázaro, ele era uma pessoa que era um crente, era de Deus, e ele se desviou. Olha bem, quando a pessoa é de Deus e a pessoa se desvia, é o que Jesus falou, o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares áridos, não acha lugar em que pousar, ele retorna e com ele traz mais 7. Então passa a ser 8 demônios, no mínimo. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Por isso que ele falou lá na entrevista, em nome de Jesus. Quer dizer, ele é conhecedor da palavra, ele se desviou e ele saiu do reino de Deus e foi servir ao reino de Satanás. Ele passou a se envolver com bruxaria, sacrifícios, alianças com o poder das trevas. Então nós precisamos saber que isso é real. Isso é real. Agora, o reino de Deus também é real. Então nós precisamos saber que princípios espirituais, quais são os habitantes espirituais? O reino de Deus com os seus anjos, com o seu exército de anjos que mantiveram seu estado natural, e Satanás, que são os anjos rebeldes, que acompanharam Satanás, que a Bíblia chama de demônios. Então, há uma guerra invisível entre os anjos de Deus. Quando você ora, vão os anjos de Deus, você libera anjos. Fala que os anjos são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles estão a serviço daquele que crê no Evangelho. E, em contrapartida, aqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que não creem, eles também podem servir a demônios, fazer aliança com demônios, fazer sacrifício de sangue a demônios. Então, quando eles fazem o trabalho deles, eles enviam demônios, tá? São seres espirituais, estão no estado de guerra. Então, da parte do homem, há os obreiros da luz e os obreiros das trevas. Eu estou falando de coisas, de uma comida mais sólida, porque a Bíblia diz: leite vos dei de beber, porque não sois capazes de suportar alimento sólido. Eu estou passando agora um alimento sólido, explicando como as coisas acontecem. O mundo espiritual com a ação sobre o mundo natural. Agora, isso parece loucura para você que nos assiste, que não se envolve com as coisas espirituais. Então você é um homem espiritual, uma mulher, um homem natural, uma mulher natural. E o homem natural não discerne as coisas espirituais porque eles são loucura, porque ele parece loucura.
Então, para muita gente, essa fala, ela é vista como uma loucura. Mas se nós formos meditar na palavra de Deus, nós vamos ver as coisas acontecendo. E hoje, agora nós estamos vendo as coisas acontecerem. Então, chegaram aí, como, por que tantos agentes não pegam esse homem? Ele desaparece. E parece que numa entrevista ele falou: vocês passaram pertinho de mim, vocês não me viram. O que é isso? Isso é a invisibilidade. O que é isso? Mas como isso? Né? Então nós estamos vendo aqui, nesse capítulo 6, olha bem, o rei da Síria, ele reuniu os seus maiorais e falou assim: quem no nosso meio é pelo rei de Israel. Quer dizer, alguém está nos traindo. Mas por quê? Não, toda vez que a gente planeja atacar Israel de surpresa, há alguém, o exército de Israel está de prontidão. Nós não pegamos ele de surpresa. Como que eles vão saber? E não foi uma nem duas vezes, foi inúmeras vezes que ele foi para atacar Israel em pontos estratégicos. Israel estava lá armado. Né? Então, aí veio um e falou assim: olha, rei, tem um homem lá em Israel, um profeta, que o senhor fala da sua cama, ele sabe. Então é ele. Aí então o rei mandou, né, falou o seguinte: ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha, o rei mandou um exército buscar Eliseu. Olha, um exército para buscar um homem, né? Mas aí o moço, né, que ajudava o Eliseu, ele levanta cedo e ele sai da casa, ele olha e ele vê o exército da Síria cercando a cidade. E ele chega para Eliseu e fala: o que nós vamos fazer? Olha o que Eliseu fez. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Então, abra os olhos dele, Senhor, para ver que mais é os que estão conosco do que os que estão com o exército da Síria. Então, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, quer dizer, em volta de Eliseu estava um exército. E havia o exército da Síria, o exército natural, e com Eliseu estava um exército espiritual. E ele pediu a Deus para abrir os olhos do moço dele, para que ele visse aquilo. E ele viu. E Eliseu então sai, e Eliseu ora de novo. E descendo contra ele, e como desceram contra ele, quer dizer, o exército da Síria, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha bem, Deus abriu os olhos do moço para que visse o exército invisível. Agora, Eliseu ora para que o exército natural do rei da Síria fosse ferido de cegueira, para que não visse nem o mundo natural. E assim foi feito. E Eliseu vai entre eles, e eles não estão percebendo que é Eliseu. E Eliseu fala: não é por aí não, me acompanhe. Então Eliseu guiou um exército inteiro até Samaria, onde estava Israel, o exército de Israel, e ali para prender a todo o exército da Síria. Mas o que, a história se desdobra aqui, mas o objetivo nosso hoje aqui é o quê? É que Deus dá uma unção de invisibilidade, tá?
Então você não pode ignorar isso. Aqui aconteceu com Eliseu, não é? E se você precisar, se você orar, falar com Deus, você que crê no Evangelho, Deus vai te dar a unção de invisibilidade. Nós temos vários testemunhos da invisibilidade. Passa perto da pessoa, a pessoa passa perto de você e não te vê. Isso é a invisibilidade. Agora, o reino das trevas, que é o reino de Satanás, ele copia o que Deus faz. Então, o que está acontecendo? Esse Lázaro, ele se aprofundou. Ele era crente, ele era de Deus, e ele saiu de Deus, e ele se aprofundou em bruxarias, em satanismo, em obras das trevas. Então a ele foi dado certos poderes por ação de demônios, de anjos caídos, dentre eles a invisibilidade. Soldados passam por ele e não vê, tiro não vai pegar nele, porque isso é uma ação espiritual, e o que manda no mundo natural é o mundo espiritual. Então nós estamos vendo a ação de Deus dando invisibilidade, e nesses dias nós estamos vendo a ação de demônios dando invisibilidade. Então há essa guerra, é a luz e as trevas. Então vocês estão percebendo que o que Jesus profetizou, que haveria reino contra reino, isso está tomando vulto e proeminência nos nossos dias. Alguns pastores estavam orando no monte e foram dois lá roubar eles. O pastor se levanta com autoridade, repreende, todos dois caem no chão, e um morre. Ele morreu, no confronto espiritual. E nós estamos vendo aí várias pessoas que alguém aponta a arma, puxa e não sai tiro. Vão querer pegar a pessoa e não conseguem, porque Deus cerca aquele que crê com alegres cantos de livramento. Você está guardado em Deus. Sobre você há anjos, há algo sobrenatural. Isso são princípios espirituais. Jesus, ele não é uma religião, ele está acima das religiões, ele está acima dos governos, ele é a maior autoridade do universo. Então, como faz para apanhar Lázaro, então? Esse serial killer, que está aí desafiando 500 homens, um exército inteiro, ninguém pega, mediante oração, falar com Deus, para repreender os demônios de sobre ele, a hora que os demônios sair. Só que quem serve ao reino das trevas, o caminho deles é caminho de morte. Quer dizer, esse Lázaro, ele vai morrer, ou ele vai ser preso, ele vai ser envergonhado e confundido, não resta a menor dúvida. Agora, os que são obreiros da luz, eles têm a vida. Então Eliseu aqui, ninguém pôs a mão nele, mas o exército, o contrário, ele ficou sujeito ao rei de Israel. Depois eles foram liberados, mas então se chama unção da invisibilidade. Agora, há outros tipos, que a Bíblia. Por que a Bíblia traz essa passagem de Eliseu? Porque a Bíblia ensina nós. Ela está ensinando para aquele que crê no Evangelho, que se sujeitou à obediência a Deus. Ele tem à disposição poderes sobrenaturais, inclusive
o de invisibilidade. Agora, as pessoas estão falando, porque Lázaro tal, ninguém pega, porque ele foi com poder de trevas, poder de demônios. Mas o demônio faz nada? Faz sim. Se a pessoa se envolver, fizer aliança, por isso que acontece com bruxarias, bruxos, obreiros das trevas. Eles vão trabalhando, eles vão fazendo vínculos, vão fazendo pactos, sacrifícios, para incorporarem demônios, para eles adquirirem o quê? Poderes. Mas esses poderes vão levar à morte. O poder daquilo que é de Deus leva à vida. Nós vemos também algo sobrenatural. Aqui é Deus explicando para nós que há esse tipo de unção, né? Esse tipo de poder. Se você for no capítulo 8, verso 26 do livro de Atos, Deus fala com Filipe, aproxima do carro e fala com o eunuco. Aí ele vai, explica para o eunuco, batiza o eunuco, e a hora que ele sai da água, olha o que acontece. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, verso 38 do capítulo 8 do livro de Atos. Então mandou parar o carro e desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Aí batizou. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Verso 40, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Olha bem, Filipe estava onde? Estava em Gaza. Quando ele conclui o que Deus falou para ele fazer, que era falar com o eunuco, batizou o eunuco. O Espírito de Deus pegou ele e arrebatou ele, levou ele em Azoto, numa cidade a 32 quilômetros de distância. Olha, nós temos testemunhos e testemunhos na África. Bruxos, eles são transportados, eles vão para a Europa, transportados no poder de demônios. Mas ficou louco, ficou doido. O homem natural vai falar isso, dessas coisas. Mas por que isso está escrito? Deus mostrando que tem esses poderes sobrenaturais. Então, mediante consagração a Deus, orações, praticando as obras que Deus faz, usando as armas espirituais, você que crê terá acesso a esse tipo de unção. Agora, o que nós queremos concluir aqui, que nestes últimos tempos vocês verão situações de oposições, de reino contra reino, confirmando o que Jesus havia profetizado. A mídia aí, a internet está cheia de situações dessa natureza, e nós estamos vendo isso a olhos vistos, né? Então, por que a invisibilidade? Pode ser para quem crê, para quem adentrou no mundo espiritual, para quem é espiritual. Jesus está acima das religiões, das filosofias, e o Espírito dele, que é o Espírito Santo, habita no crente. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus morre, mas ressuscita. É esse Espírito que habita naquele que crê e que usa essas pessoas com poder. Então, há poderes de cura, de realização de sinais, de milagres, de prodígios e de maravilhas. E estas coisas
vão se acentuar ainda mais. A igreja em Atos, ela começa em Atos e você vê ação sobrenatural. Ação sobrenatural. E ela vai terminar antes do arrebatamento, que são os últimos dias que nós estamos antevendo, também com poderes sobrenaturais. Com poderes sobrenaturais. Jesus morre, mas ele foi assunto ao céu. Ele ressuscitou e está vivo. Esse Espírito, nosso Espírito, o Espírito Santo, ele ressuscita mortos, como ressuscitou Lázaro através de Jesus. Então, te dá acessos a poderes espirituais de fazer calar as pessoas. Opa! Por quê? Agora, tudo isso está escrito para que nós venhamos a saber destas coisas e, se for preciso, conforme a busca a Deus, está à sua disposição, à minha disposição, à disposição de você que crê em nome de Jesus, à disposição de curar, dons de curar, realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Haja luz sobre a sua vida, haja entendimento, haja cura para aqueles que estão enfermos em nome de Jesus, haja transformação de vida. Creia somente e verás a glória de Deus. E esse poder, ele te livra do laço do passarinheiro, ele te livra e nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à sua tenda. Creia somente, haja luz sobre a sua vida, seja você abençoado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.